Olá, eu sou o Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. Então, há alguns dias atrás eu lancei um vídeo intitulado O Brasileiro é um Libertário Inerte, em que eu falo a respeito de libertarianismo e que eu falo sobre por que o brasileiro médio ele é libertário, mas ele não percebe isso. Ele sabe que o Estado é um problema, ele sabe que o Estado causa danos a ele e ele finge que está tudo bem. E ele finge que aquilo é necessário ou que aquilo é importante. E nesse vídeo eu tive um comentário bastante interessante. Então hoje eu vou responder esse comentário. O comentário foi feito pelo senhor Rei da Inutilidade 8743. Eu vou responder chamando-o de Rei. É um comentário bem grande, então vamos adiantar essas coisas. Mas antes, considere se inscrever no canal e deixar comentários. Se você tiver um comentário interessante, alguma coisa que você quer falar, pode ser interessante, então você comenta aí. E se for alguma coisa que eu pense que precisa de uma resposta grande e complexa, eu provavelmente vou fazer um vídeo a respeito disso. Então eu convido todos aqui a debaterem a respeito das questões que eu trago. Enfim, o senhor Rei, ele começa o comentário dele, estou lendo aqui, falando: primeiramente, é importante lembrar que grande parte da classe política é composta por oligarcas e pessoas que são financiadas por burgueses. Aqui eu já percebo que ele utiliza o termo burgueses, né? Provavelmente ele tem uma afeição muito grande com Marx. Mas enfim, sobre o conteúdo mesmo do que ele disse até agora, isso não está errado. Pessoas que fazem parte do Estado são financiadas sim por grandes empresários e coisas nesse sentido. Mas aqui o que parece é que há uma inversão de papéis, o que eu entendo que pode ser uma confusão bastante comum que marxistas fazem a respeito da relação entre o Estado e os empresários. Mas vamos seguir para eu não enrolar demais. Ele abre parênteses: em campanhas e em outros esquemas. Ou pertencem diretamente à burguesia. Sobre isso, existem sim empresários que viram políticos. E o problema dos marxistas é que, em geral, eles acabam invertendo a situação e eles pintam os empresários e os burgueses como vilões, como se eles fossem uma classe de vilões, uma classe inerentemente má. E não é isso. Os empresários não são inerentemente maus. Os produtores, os donos dos meios de produção não são inerentemente maus. Os capitalistas e essas pessoas. O que acontece é que existe um grupo específico de... um tipo específico, na verdade, de empresário que se aproveita do Estado para conseguir benefício próprio. O que é inerentemente mal é o próprio Estado. E eu vou deixar isso bem claro, que os marxistas geralmente fazem essa confusão e invertem uma coisa com a outra e trazem como se os empresários, ou os burgueses, ou os capitalistas, como você quiser chamar, fossem o problema. Mas é só uma pequena parcela deles que é um problema. E eles são um problema porque existe o Estado e não porque eles existem. Diferentemente do Estado, ser empresário, produzir, servir à sociedade não é necessariamente algo ruim. O que acontece é que essas pessoas, esse grupo seleto, esses indivíduos isolados ou até mesmo coligados de alguma forma, utilizam do Estado para benefício próprio. Mas enfim, grande parte das decisões tomadas pelo Estado beneficiam diretamente a própria burguesia. Sim, concordo. Resumindo, o que quero dizer: o Estado brasileiro é um Estado burguês. É o Estado que prefere dar crédito fácil e barato a grandes empresas, ao invés de cuidar verdadeiramente das pessoas. A respeito disso, a respeito do Estado brasileiro e dele ser burguês e não cuidar das pessoas, se você já assistiu alguns dos meus outros vídeos nesse canal, você entende que o Estado, ele não consegue de forma alguma ajudar as pessoas ou cuidar das pessoas. Toda ação que o Estado faz distorce os mecanismos de mercado e necessariamente favorece um grupo em detrimento de outro. Não existe uma ação estatal que beneficie a todos ou que aumente o bem-estar social. Por quê? Porque ele não aloca recursos da maneira mais eficiente possível. E ao não conseguir alocar recursos da maneira mais eficiente possível, ou seja, de maneira ineficiente com relação ao que a iniciativa privada poderia ter feito, o Estado ele vai acabar, com base subjetiva, com base em opiniões de pessoas específicas dentro do Estado, beneficiar certos grupos e outros não. E isso acontece em todas as ações estatais. Não existe uma ação estatal que possa beneficiar a todos ou que possa aumentar o bem-estar geral da população. O que acontece é que você aumenta o bem-estar de um grupo em detrimento de outro grupo ou de um grupo em detrimento de todas as pessoas. Então é assim que o Estado funciona e não existe isso de Estado burguês e Estado de bem-estar social ou Estado capitalista e Estado socialista. Todos os Estados
em certo grau, eles distorcem mecanismos de mercado. A diferença é que uns interferem menos, ou seja, permitem que a economia floresça de uma forma melhor, e outros intervêm mais. Quanto mais você intervém, pior fica a situação. Mas, enfim, é um Estado que prefere adotar políticas que beneficiam os grandes bancos ao invés de garantir serviços públicos de qualidade. A respeito de serviços públicos de qualidade, serviços públicos nunca vão ter uma qualidade superior a serviços da iniciativa privada. Por quê? Porque eles são menos eficientes. Então o Estado tem que gastar muito mais dinheiro para conseguir fazer a mesma coisa que uma iniciativa privada faria. Ele não precisa gastar o mínimo para fazer o máximo. Por quê? Porque não há uma concorrência direta com o Estado e as pessoas que estão financiando o Estado, ou seja, as pessoas que pagam impostos, elas não escolhem pagar impostos. Então o Estado não tem nenhuma pressão para funcionar. Logo, ele não funciona bem. E a respeito disso, não tem muito mais o que dizer a respeito de serviços públicos de qualidade. Eles nunca têm uma qualidade equivalente à iniciativa privada. A não ser que você gaste, sei lá, muito mais dinheiro para fazer isso. E isso vai sair do dinheiro das pessoas que trabalham e que gastariam com outra coisa. Então isso vai distorcer o mecanismo de trocas voluntárias e as pessoas não vão gastar aquele dinheiro com as coisas que elas querem, e sim elas vão ser obrigadas a gastar com o Estado. Enfim. Próximo parágrafo. Ao longo do vídeo você argumenta que o Estado quer que você continue pobre para que você continue dependente dele. Sim, é isso que eu digo. Eu concordo parcialmente sobre a parte onde você diz que o Estado quer que continuemos pobres, mas não para que continuemos dependentes dele, e sim porque o Estado burguês existe para servir aos interesses da burguesia. Olha só. É muito simples. A burguesia não é um ente, a burguesia não é um ser único, diferente do Estado, que é uma união de forças coercitivas. A burguesia, ou os capitalistas, ou os empresários não são um grupo bem estruturado, eles não são um grupo centralizado. Existem muitos empresários pequenos em vários lugares e não tem como a burguesia atuar dessa forma e você considerar ela como um ente único, como um ser capaz de agir de maneira completamente coordenada é equivocado. Por quê? Porque empresários vêm e vão a todo momento. E o que você pode dizer é que pode existir um grupo de empresários que fazem coisas ruins. Mas dizer que os empresários, a função deles é fazer com que o Estado sirva a eles, não é necessariamente a verdade. E a respeito de... Deixa eu ver... parte em que você disse que o Estado quer que continuemos pobres, mas não para que continuemos dependentes dele, sim porque o Estado burguês existe para servir os interesses da burguesia. Olha só, não existe Estado burguês e Estado não burguês, não existe Estado de bem-estar social e Estado capitalista, não existe isso. O que existe é que Estados se configuram de maneiras diferentes, mas o objetivo é sempre o mesmo. É manter as pessoas dependentes dele para que ele consiga ter uma opinião pública favorável. Na verdade, nem sempre é manter as pessoas dependentes. Ele só precisa ter uma opinião pública favorável. E uma das formas principais de fazer isso é causando dependência das pessoas. Ele rouba as pessoas ao ponto que elas não conseguem ter seus próprios negócios, que elas não conseguem prosperar, que elas não conseguem trabalhar e receber bem por isso. E a partir disso, eles dão benefícios para pessoas específicas. Então, o Estado dá benefícios. Porque você é pobre. Ou, porque você tem uma criança autista. Ou, porque você é negro. Ou, porque você é isso, você é aquilo. Então, o Estado ele vai construindo e vai dando benefícios para pessoas específicas e, principalmente... não principalmente, ele também dá benefícios para empresários específicos. Isso se chama metacapitalismo. Isso não é capitalismo de verdade? Enfim, voltando, e para ela é importante, ele está falando da burguesia, e para ela é importante que as pessoas continuem pobres, para que elas precisem trabalhar cada vez mais e mais, a fim de deixar a classe burguesa cada vez mais rica. Não necessariamente, porque se pessoas são pobres demais para comprar seus produtos, elas não compram e você não consegue vendê-los. Então, o empresário, ele não é o dono das coisas, ele não é o chefe de todo mundo. O empresário, ele é também o serviçal, ele também é alguém que deve servir à população, porque ele tem que entregar coisas que as pessoas querem. Se as pessoas não querem o que ele está entregando, outro empresário vai chegar e vai entregar o que as pessoas querem. Pelo menos isso é num livre mercado. Quando há Estado, pode ocorrer muitos monopólios, que é quando o Estado se junta com parte dessa burguesia e eles fazem coisas que impedem a concorrência. Então, eles criam incentivos para aqueles empresários específicos, escolhem eles e eles pagam menos impostos, têm empréstimos mais baratos, como você, por exemplo, disse aqui mais cedo, mas enfim.
A culpa é do Estado em si e não da existência dos empresários, porque até mesmo eles são um mecanismo que é esperado de uma sociedade que se entende como produtora e uma sociedade que se organiza por meio de cooperação social e por meio de divisão nacional e internacional do trabalho. Enfim. Aí ele aponta, em 7 minutos e 8 você afirma que o Estado tem que parecer bom e a iniciativa privada tem que ser boa. Sim, eu afirmo isso durante o vídeo, não sei se é exatamente nesse momento, mas enfim. Eu discordo dessa frase. Existem inúmeras empresas privadas ruins e que continuam funcionando. E, inclusive, tem proteção do Estado para que não entre em falência. Sobre isso, já expliquei, né? Essas empresas elas têm benefícios estatais que impedem que elas sofram e sumam e elas não precisam ser boas de verdade. Então, elas se tornam um braço do Estado e eu considero elas fazendo parte do Estado. Eu considero elas nossas inimigas. Eu considero essas empresas e esses empresários como pessoas ruins. Porque eles estão se aliando ao Estado e estão criando metacapitalismo. Isso não é capitalismo de verdade? Enfim. E o fato dessas empresas privadas precisarem do Estado para sobreviver não faz com que deixem de ser privadas. Faz sim. Na verdade, elas podem ser chamadas de empresas privadas, mas elas não funcionam como empresas privadas. Elas funcionam como empresas estatais. E isso não é a empresa privada. A empresa privada em geral não é assim. Isso é o caso de empresas privadas que se juntam com o Estado. E o problema é que existe o Estado. Se não existisse o Estado, não teríamos esses problemas. Deixa eu voltar. Muito pelo contrário. O que as empresas grandes realmente querem é a proteção do Estado. E isso faz parte do capitalismo. Discordo. Isso não faz parte do capitalismo. Isso faz parte de metacapitalismo. Isso é metacapitalismo, que é quando pessoas se juntam com o Estado e dificultam a concorrência. Então isso não é capitalismo. Capitalismo é livre mercado, é troca voluntária, é produção eficiente de recursos, é alocação de recursos e é tudo isso que vem junto. E não um xadrez 4D entre políticos e empresários. Isso não existe. Não no capitalismo de verdade. O que acontece aqui é metacapitalismo. Enfim. As empresas querem um monopólio, pois o objetivo é o lucro máximo e elas não jogam limpo para alcançar isso. Sim, existem muitas empresas que não jogam limpo para alcançar o maior lucro possível e o problema é o Estado e esses empresários. Se o Estado não existisse, esses empresários não poderiam explorar as pessoas dessa forma, não poderiam explorar esse mecanismo porque ele nem sequer existiria. Então, entende que o problema é o Estado? Se você não tivesse o Estado, você não teria esses problemas todos. As empresas podem pressionar o Estado para iniciar guerras com outros países a fim de obter lucro na exploração de recursos. Podem desvalorizar a vida humana se isso se demonstrar mais lucrativo e etc. Não tenho nada a acrescentar sobre isso. Acho que eu já deixei bem claro. Tem mais 2 parágrafos. Vamos ler rápido porque o vídeo já está ficando grande. Um outro ponto a ser comentado é que existem países que são ricos e que possuem estados fortes. Uma coisa não é só porque existem países que são ricos e que têm estados fortes, que uma coisa causa a outra, que o país ser rico causa um estado forte, ou que o estado forte causa um país rico. Vamos nessa. Esses estados fornecem serviços públicos de qualidade e não precisaram que as pessoas ficassem pobres para que dependessem única e exclusivamente dos serviços providos por eles. Olha só, o que acontece é que, na grande maioria dos casos desses estados grandes, acontece o seguinte, o estado é pequeno, e aí a economia floresce, a economia cresce, e aí as pessoas começam a gostar do Estado, falam, nossa, o Estado está ajudando a gente, está deixando a economia crescer. E aí o Estado cresce. E quando o Estado cresce nesse sentido, ele sim oferece serviços públicos que vão ser melhores do que aqui no Brasil, por exemplo, mas nunca vão ser tão bons quanto da iniciativa privada, porque ele não precisa funcionar bem. O funcionário público não precisa produzir bem, o funcionário público não precisa trazer o que as pessoas querem, o empresário, nesse caso nem tem empresário, né? O político, o dono das empresas não precisa, né? Das empresas estatais, não precisa fazer com que eles alcancem resultados positivos, eles não precisam de lucro, então eles vão dar, em geral, prejuízo, porque eles obrigam as pessoas a pagar pelos serviços deles ao cobrar impostos. Então, exemplos disso são os países do norte da Europa e a China. Peraí, você acha que as pessoas da China não são pobres? Tudo bem. Eu não tenho o que comentar a respeito disso. Enfim, eu aprecio sua dicção e sua força de vontade no vídeo. Obrigado. Eu aprecio também seu comentário. Sua escrita foi muito bem formulada. Você não se enrolou muito. Apesar de ser um comentário grande, ele está bem estruturado e por isso eu gostei dele e estou fazendo esse vídeo para responder. Enfim, você é um cara muito legal. Pelo menos é o que parece. Não te conheço muito bem, né?
O meu eu da época do final da adolescência concordaria com você. Naquela época eu gostava de acompanhar canais libertários, gostava de baixar PDFs do site do Instituto Mises. Mas com o tempo fui percebendo que o libertarianismo aqui teve meu erro ortográfico, mas tudo bem, tentar dar respostas muito simples para problemas complexos. A maioria dos problemas complexos da economia tem respostas muito simples, realmente. E economia é muito sobre isso, é entender problemas complexos e as soluções geralmente são muito simples. Enfim, em geral é só você deixar a economia funcionar, que vai funcionar da melhor forma possível. É uma corrente de pensamento que vê o mundo de maneira muito simplista e cria bodes expiatórios que não são os verdadeiros inimigos de um mundo melhor. Vamos terminar de ler? O Estado burguês é realmente um problema, mas um Estado não precisa ser burguês. Uma boa noite para você. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Mas o Estado burguês não existe. O que existe é Estado e não Estado. Existe sociedade com Estado e sociedade sem Estado. E o Estado ele vai tentar beneficiar sempre entes específicos. Pode ser os empresários, podem ser grupos específicos de pessoas, mas o Estado nunca vai conseguir atuar de forma tão boa e trazer um bem-estar social tão grande quanto a iniciativa privada. Porque se você precisa obrigar pessoas a pagar por serviços específicos, é porque elas normalmente não pagariam por aqueles serviços. Então, se você cobra impostos de pessoas para fazer determinadas coisas, é porque elas não gastariam todo aquele dinheiro com aquelas coisas e gastariam com outras. Se as pessoas podem gastar seu dinheiro da melhor forma, elas têm mais opções. Se elas têm mais opções, o grau de satisfação da população em geral vai ser mais alto. Então, em resumo, o Estado é o problema. Eu acho que é isso. Não tem muito mais o que dizer. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. É uma corrente de pensamento que vê o mundo de maneira muito simplista. Discordo. A gente vê o mundo como ele é. A gente não vê o mundo de forma muito simplista. É as pessoas que gostam de complexar e ficar debatendo coisinhas muito pequenas como o imposto deveria ser de 12% e não 13%, porque isso afeta o trabalhador do varejo e não sei o que, afeta o empresário. Aí o outro, não, mas o benefício não pode ser R$600, tem que ser 800. Aí o outro, não, mas eu acho que 1.000 tá bom. Gente, a gente tem que equilibrar a balança comercial do país pra gente evitar. As pessoas ficam debatendo coisinhas muito pequenas e que são, sim, muito complexas porque elas estão partindo de uma base errada. E por isso elas precisam de explicações muito complexas, porque, na verdade, a coisa é muito mais simples. E se você olhar pelo ponto de vista certo, você entende de forma muito mais fácil. É isso que eu tento passar nesse canal, trazer críticas a respeito de coisas que eu acho desinteressantes e coisas que eu acho que são equivocadas. E, a partir disso, trazer minha visão, que é bastante simples, porque ela precisa ser simples. Ela precisa ser simples. Complicar demais as coisas, no caso de economia, vai trazer problemas metodológicos. Porque se confrontar com a realidade só para deixar mais complexo não faz sentido. E eu acho que a realidade é muito simples. Não a realidade dos problemas, mas a realidade das soluções. E é isso. Acho que esse vídeo ficou muito grande. Eu tenho que começar a fazer esses vídeos mais rápido. Eu não sou muito bom com isso. Enfim, espero que você tenha entendido, Rei. Pode deixar nos comentários desse vídeo se você tem alguma objeção, eu vou responder seu comentário. Se for muito interessante, eu faço outro vídeo, mas eu acho difícil, tá? É isso. Eu sou o Lúcio e tchau, tchau.